Deus. Quem crê nisso? Quem crê? Amém, queridos. Aleluia. Você pode se sentar. Fica à vontade. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jason. Sou líder do Ministério Lar Church, lugar de amor e recomeço. Nós somos lá de Taguatinga, na Zona do Norte. Estou aqui juntamente com a minha esposa, a mulher mais bonita do mundo. Não me olha muito, porque senão eu vou embora contigo. Tá aqui comigo também Tarcísio, Axel. E tem um fotógrafo aí, cara, que, ó, ele já tá tirando, eu vou olhar pra ele pra ver se eu fico bonito. O Rodrigo veio aqui comigo nesta noite. Amém. Trouxe uma galera aí. E aí eu trago boas novas pra vocês. Ele está vindo, querido. Não é tempo de temer. Não é tempo de retroceder. É tempo de dar um passo à frente. Dias difíceis mostram pessoas fortes. Em tempos de choro, queridos, como eu tenho vivido dias de choro, mas nós estamos lavando a terra com um choro de autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o pastor, ontem eu estava em um enterro do pai da minha bispa. Ele morreu essa semana de Covid. Fizemos uma carreata lá em Lusiânia. E cara, o nosso choro não foi um choro de tristeza, foi um choro de alegria, porque aquele homem plantou o reino de Deus aqui na terra. Sabe, nós como cristãos, nós precisamos compreender este tempo, de entender, queridos, que não é tempo de falar para Deus o porquê de tudo isso. Se for para chorar, chora mesmo, mas não tema. Não tema, porque tudo é provisão de Deus, tudo é resposta dEle, tudo é permissão dEle. E se eu estou com Ele, querido, ainda que a figueira não floresça, meu irmão, se não dá nada certo, eu estou com Ele e eu não vou temer. Então a igreja do último dia somos nós. Há quantas palavras reveladas há anos atrás, quantos livros falando, quantos profetas falando que o Brasil seria um celeiro de avivamento. E agora explodiu, a mídia tem falado 24 horas. Está morrendo, fica em casa, está sendo destruído. Meu Deus, você precisa parar de ouvir a mídia e, mano, ouvir a voz de Deus. Eu não sei vocês, se vocês ficam sentados na frente de TV, mas cara, aquilo se tornou hoje, nos dias de hoje, parece que se tornou um demônio falando nos nossos ouvidos. Porque tem deixado pessoas ansiosas, tristes, depressivas, falando assim, meu Deus, olha os números, olha os cálculos. Que dia que Deus trabalhou com isso, queridos? Que dia que Deus trabalhou com isso? Deus não teme a números. Deus não teme a pandemia. Se tiver que vir um caos, querido, que venha, mas que esse caos levante uma geração que o ama. Em meio à destruição, que levante os Neemias nessa noite, queridos. Que em meio a toda destruição ele larga tudo, larga profissão, larga investimento e fala assim, Senhor, eu estou disposto a construir quando ninguém quer. Eu estou disposto a sair de casa, querido, e estar sentado do lado um do outro, disposto a quase a entrar, querido, em contato com um vírus que para muitos é mortais. Mas para quem crê, querido, para quem crê, ainda que venha a morte, é lucro. Para quem crê, ainda que eu pegue para glorificar o nome de Deus, ainda que eu venha comer comida com gosto de isopor, porque eu não sinto gosto, eu louvo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está comigo aqui, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Eu amei a igreja, cara. Primeira vez que eu estou aqui, pastor. Como diz, a gente só segue agora as igrejas pelas redes, né? Eu amo essa parte artística. Eu sou designer, trabalho com publicidade. Então quando eu cheguei na igreja, eu fiquei 90% do tempo com os olhos abertos. E aí eu falei, Senhor, eu preciso ter conexão. Mas eu fico assim, cara, que legal, cada conexão, cada lâmpada, cada detalhe.
E cara, como Deus é detalhista. Certa vez eu estava conversando com o Tarcísio, e ele falou: mano, você sabe o que significa criatividade? Eu falei: me explica o que você quer passar. Ele falou: criatividade tem a ver com criador. Eu falei: como assim? Você divide a cria e a atividade. A cria ligado com o criador. A atividade é todo aquele que é criativo. Então todo aquele que é criativo, ele está ativo no criador. Agora, quando eu digo eu não sou criativo, talvez tenha faltado relacionamento para que a minha vida venha estar em conexão com o criador, porque a Bíblia diz que Ele nos fez a imagem e semelhança. Então nós somos, de fato, queridos, criativos, amém? Em Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9, aleluias. Esse daqui eu já vi já, mano. Tu é o pombo correio da igreja. Eu estava aqui no culto, sentado ali atrás dele, e ele fica assim, com as mãos abertas, olhando. Aí chora alguém, ele vai lá profetizar, vai abraçar. Eu digo que na igreja tem uns pombo correio de Deus. E aí a gente identifica quando a gente entra na igreja. Lá na nossa tem um. Mano, ele passa o tempo todo assim, chega perto, tá? E aí ele chega e fica vibrando assim as mãos. Eu falei: meu Deus, já vai enviar um WhatsApp para alguém. E aí eu tô ali só olhando, o cara abraçando e tal, orando. Eu falei: esse é o pombo correio de Deus dessa igreja. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada da sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, ele disse o vinhateiro: eis que há 3 anos que vinham procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu ele e disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia também em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós estamos falando hoje sobre sabedoria do céu. Aleluia. O Haile veio conversar comigo e ele me mandou uma palavra que ele pregou aqui, 22 páginas. Eu falei: mano, de verdade eu não consigo fazer essas coisas não. A tua palavra é um livro, pô. Quase que eu vendi, quase que eu imprimi, já estava vendendo. Gente, 10 reais, 10 reais. Eu falei para ele: tu não vende isso não? Ele falou: não. Eu falei: me dá para eu vender? Vou ficar rico. Eu estava lendo a palavra dele do domingo passado, e eu falei: mano, é sabedoria. Alguns Deus chamou para mestre, eu fui chamado para pastor, mano. Essa história de escrever muito, meu negócio é abraçar, tomar café, conversar, ter cheiro de gente. Eu gosto desse negócio. Eu gosto dessa coisa de o pastor Tiago ficar balançando ali na frente. Hoje eu fiquei quietinho porque eu fico com vergonha quando eu vou na casa a primeira vez. E aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Deus, portanto, criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai-vos à terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, esse será o vosso alimento. Amém? E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Repita comigo: ser vivente. Aleluia. Nós lemos 2 passagens, Jesus explicando uma parábola,
e a outra, o Criador criando a coisa mais maravilhosa do mundo, eu e você, a imagem e semelhança dele. E algo me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre a sabedoria do céu. Eu comecei a ler e Deus me passou essa parábola sobre figueira e videira. Como que uma figueira é plantada no meio de uma vinha. E aí vem 3 anos tentando colher fruto e não nasce nada, mano. 3 anos tentando saciar de um trabalho árduo. Porque eu fui fazer um estudo, não havia só 3 anos. Há um tempo para se colher. Então assim, pode ter que seja nos 3 primeiros anos, os 4 primeiros anos, os judeus eles ofertavam os frutos ao Senhor. Então possivelmente devia mais ou menos uns 7 anos esperando o fruto de uma figueira. E ele fala assim, cara, já tem 3 anos que eu estou tentando colher algo e de nada sai. Eu vou cortar porque isso não tem sentido. Mas levanta alguém que acredita e ele fala assim, mano, espera só mais um pouquinho, pastor, só mais um pouquinho, só mais um ano, me dá mais um ano que eu vou plantar, eu vou colher, eu vou colocar adubo e vai acontecer. E se não der certo de fato, nós arrancamos ela. E aí, quando eu termino de ler, o Senhor falou para mim, abra a Bíblia em Gênesis, que eu quero te falar algo sobre essa passagem. Eu falei, Senhor, o que tem isso? Deus chega e fala assim, ó, façamos o homem à imagem e semelhança. Criamos o homem do barro, do pó, forma o homem e planta em um jardim. Deus planta o ser humano em um jardim. A palavra de Deus diz que ele sopra e o ser humano se torna um ser vivente. É uma planta colocada em um lugar que não é origem, porque nós não somos da terra, nós somos do céu. Nós somos um ser vivente. E aí Deus ele começa a falar, de todo fruto você pode comer, você vai dominar sobre toda a terra, tudo é teu, querido. E aonde vai de um encontro de uma parábola com a outra. O ser humano ele entra no jardim, ele toma posse daquilo tudo. Mas a figueira, quando ela estava na parábola, a palavra de Deus diz que durante 3 anos ela não deu fruto nenhum. Mas não somente não deu fruto, mano, ela sugou todos os nutrientes da terra. Aquele homem não estava cortando aquela árvore porque simplesmente ela não dava fruto. Ela estava dando prejuízo, ela estava sugando toda aquela vinha, estava atrapalhando aquela vinha de crescer. Você já percebeu que quando a pessoa é colocada no lugar errado, na hora errada, se ela não entende o posicionamento onde ela foi colocada, ela começa a dar trabalho. E aí Deus me coloca em um homem no jardim do Éden, onde ele entrega tudo para ele. Entrega um jardim formado, tudo pronto. Ele regou a própria terra com água nascendo do solo. E ele fala assim, apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal deste vocês não podem comer. E aí Deus me falou, filho, preste atenção sobre isso. Eu coloquei vocês como figueira em um jardim do Éden. Montei o barro, não era sua origem é o céu. Mas o vez de dar fruto, o vez de prosperar, o vez de ser um homem conforme eu pedi, vocês foram atrás de coisas que não eram da minha vontade. A palavra de Deus diz que vem uma serpente, um animal astuto, e convence Eva, e Eva pega do fruto e come logo após dar para o seu marido. Por quê? Porque o inimigo ele dá uma proposta: se vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Sabe, mano, Adão e Eva não queriam comer daquele fruto por causa do conhecimento, elas queriam ser Deus. Deus entrega tudo, mano. Deus coloca ela numa terra que mana leite e mel, e ela consegue, o ser humano ele consegue pegar tudo que Deus entregou e ir atrás de algo que ele não pediu para pegar. E a palavra de Deus diz que eles comendo do fruto do bem e do mal,
eles olham para si e enxergam que estão nus, e começa a enxergar promiscuidade, e começa a nascer dentro dele o conhecimento do mal. E a palavra ela vai discorrer e dizer que o Senhor, Ele tirou Adão e Eva do jardim. Queridos, o que tem a ver a figueira e a parábola com o início da Bíblia? Nós fomos plantados na terra para gerar frutos, mas todas as vezes que eu me coloco numa direção errada, que eu começo a plantar coisas erradas, queridos, eu sou arrancado do propósito de Deus. Eu sou arrancado. Sabe, há um véu que é colocado depois que eles saem do jardim, e o ser humano, ele começa a viver a pior fase da vida dele. Ele começa a viver a destruição, ele começa a viver morte, ele começa a viver uma geração que está sendo assolada pelo pecado e pelo medo. Caim mata Abel e começa a destruição. Deus levanta o homem anda um pouco no caminho do Senhor, e daqui um pouco ele se desvia e é destruído. E o ser humano começa a entrar numa linha podre e destruída. Mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor, Ele há de encontro com o inimigo, Ele falou: da mesma maneira que vocês plantaram o mal dentro do homem, este mesmo homem pisará na serpente e trará vida. Amém? Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Amém, queridos. Entenda a linha. A figueira, ela é plantada em uma vinha. E muitos perguntam: cara, por quê que uma figueira é plantada numa vinha? E aí a gente estuda sobre o solo. Uma figueira, eu posso plantar ela em lugares com a temperatura até 40 graus. Ela nasce, pastor, em muitos lugares que não precisam de tantos cuidados como uma vinheira. Uma vinheira, ela precisa de cuidados mais particulares. Mas a temperatura da vinheira e da figueira é muito parecida. E aí me conecta com o jardim do Éden. O Senhor, Ele nos coloca no jardim. Nós podemos ter vivido na terra inteira, mas o jardim era frutífero, o jardim era uma terra boa. Deus não queria me colocar em qualquer lugar, Ele queria me colocar no colo dEle, para dar frutos, para gerar relacionamento. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Sabe, mano, o que me trouxe ao conhecimento dessa palavra é que Adão e Eva, mano, tinham um relacionamento com Deus tão forte, e eles conseguiram ser enganados, porque queriam se parecer com Deus. Por causa do que? Do conhecimento. E hoje eu venho falar sobre a sabedoria. A sabedoria do céu, querido, ela não está em um fruto. A sabedoria do céu não está em um fruto. Talvez se Adão e Eva tivessem percebido, eles não teriam comido de um fruto que destruiria todo o relacionamento com eles. E eu comecei a estudar, e Deus me falou: filho, nós vivemos em uma geração onde tem procurado informações e dados com tanta potência que tem destruído a mente delas. Sabe, você quer destruir uma nação, enche ela de dados e informações, porque não é tempo para pensar, não dá tempo de pensar. E se você for olhar, as pessoas que marcaram a geração foram pessoas que pensavam. Então, se eu te encher de informação, se eu te encher de dados, querido, você não pensa. E é isso que nós temos vivido nos dias de hoje. Nós temos vivido e procurado tanta coisa para impressionar, temos crescido como uma figueira muito grande, aparecido no meio do sol, sendo bonito, mas vazio por dentro. A figueira, querido, era que mais brilhava no meio das videiras, porque ela era diferente, e nem tudo que é diferente brilha, tem poder de Deus.
Vocês estão me compreendendo? Nós hoje procuramos tantas coisas para se parecer com alguém que esquecemos da coisa mais importante, pastor. Esquecemos da onde Adão e Eva caiu, do encontro com Deus diário. E aí eu falei: Deus, aonde está a sabedoria do céu? Ele falou: Jason, tem muita gente procurando visibilidade. Tem muita gente como a figueira no meio, até se destaca, mas não dá fruto, porque está procurando em lugares errados. Sabe, a verdadeira sabedoria do céu, ela nunca vai estar aqui, ó querido, ó, em um celular, em uma postagem que eu entrego no Instagram, em um vídeo que eu gravo no TikTok, ou no WhatsApp que eu tenho compartilhado tantas coisas. A sabedoria de Deus, ela é encontrada, querido, dentro de mim e de você. Sabe qual é o problema dessa geração? Ela procura muito uma sabedoria externa, mas a sabedoria está interna. Eu posso te provar isso. Em Mateus, o Senhor, ele chama 12 homens. Pastor, ele podia ter chamado sacerdote, ele poderia ter chamado escribas. Existiam homens de Deus naquela época. A gente fala muito mal dos escribas, dos sacerdotes, a gente fala muito mal dos fariseus, mas existiam homens de Deus, homens posicionados, homens que ainda compreendiam o que era verdadeiramente o reino de Deus. Mas Deus chamou pessoas simples, chamou pescadores, publicanos, chamou tesoureiros, chamou pessoas que nem tem qual é a profissão delas na Bíblia, Deus nem cita, pessoas com relevância nenhuma. E sabe, algo que chama a essa parábola, ele andou com elas quantos anos? Com quantos anos Jesus andou com os discípulos? Alguém sabe me dizer? 3 anos e meio? É isso? 3 anos e meio Jesus andou com discípulos, com pessoas simples, dando informação, poder, prodígios, milagres e maravilhas. E ele falou para mim: Jason, os discípulos se pareciam ainda com a figueira. Eles estavam lá em destaque, eles estavam lá caminhando comigo, mas não entendia o que era para ser feito. A palavra de Deus diz que eles andaram 3 anos e meio com Cristo, e quando Cristo morreu em uma cruz, eles voltaram a pescar. Sabe, não é porque eu ando com homem de Deus que eu serei homem de Deus. Não é porque eu venho para a igreja que eu sou igreja. Não é porque eu falo de Deus que eu tenho um Deus dentro de mim, queridos. Nesses últimos dias, nós precisamos parar de ser capa e ser pessoas verdadeiras, cheias de Deus por dentro, querido. Precisamos falar menos e deixar Deus falar mais. Compreenda, depois de 3 anos Jesus ressuscitou. Tomé pediu para ver as feridas dele. Alguns discípulos só creram quando o próprio Jesus apareceu. Ficaram impactados com aquilo, pastor. Uau, o nosso mestre voltou. Agora nós voltamos a caminhar com ele. Voltamos a ser o centro do evangelho, das boas novas. Mas Cristo virou para eles e falou assim: cara, a partir de hoje eu estou indo. Agora é com vocês, mano. Agora é com vocês. Alguns ficaram nervosos, mas o Senhor disse: eu não vos deixareis só, deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus diz em Atos 2 que se reuniram os discípulos todos, e desceu a glória de Deus sobre eles. Houve confusão de línguas, houve
pessoas fazendo o que o pastor estava fazendo aqui, adorando a Deus de uma forma diferente. A glória de Deus foi derramada, e Deus já não só mais visitava o povo. A partir de Atos 2, Deus mora dentro de você, mano. Amém. A partir de Atos 2, Deus não só anda comigo, Ele mora comigo. Tem muita gente compreendendo a Bíblia como o Velho Testamento. Deus me visita, Deus me visita. Como Deus vai te visitar, querido? Sendo que Ele mora dentro de você. Tem muita gente procurando conhecimento, tem muita gente procurando informação e esquecendo da coisa mais importante, querido. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e busca o que está dentro. É de dentro para fora. A palavra de Deus diz que os discípulos agora sim deram frutos. Pedro pregou e 3.000 almas foram convertidas. Quando eu deixo de ser uma figueira que apenas reluz, quando eu entendo o meu propósito, mano, quando eu entendo de fato, cara, o meu interior começa a fluir, começa a queimar. E aí, mano, mais nada me abala no mundo, mais nada me abala, porque quem fala dentro de mim é o próprio Deus. Então, se há uma sabedoria que eu posso te revelar hoje, essa sabedoria, ela não está em livros. Ei, não é que você não deve estudar, porque tem muita gente, cara, o brasileiro não gosta de ler. Mas me entenda hoje, tem muita gente que não lê livros, mas passa 4 horas em redes sociais. Falei pouco, né? 8 horas, mas eu trabalho com isso. 16 horas. E quando é para buscar o interior, busca 4 minutos, bocejando com Deus, e fala: cara, eu vou ser a resposta para essa nação. Por isso, pastor, que ainda há muitos doentes entre nós, porque nós esquecemos que a sabedoria do céu não tem como ser posicionada com informações terrenas. A sabedoria do céu, querido, ela é do céu, e só tem uma coisa do céu aqui na terra, e essa coisa mora dentro de mim e de você. Então vai um conselho: comece a fechar mais os olhos, comece a olhar mais para dentro de si, porque se você é figueira ou videira, você precisa entender quem é você, querido. E não se entende em livros de autoajuda, não se entende, só se entende quem é você, querido, tendo relacionamento com quem te criou. E Ele está aqui. Ele não veio visitar por causa dessas 4 paredes, Ele veio visitar porque eu e você veio neste lugar. E Ele veio, querido, porque você veio. Deus está aqui. E há quanto tempo Ele está com saudade de ouvir a tua voz? Não é tempo, querido, de ouvir. Não é tempo de ouvir o mundo. É tempo de ouvir a Deus. Tem muita gente que chega: Jason, mas você não está com medo? Eu falei: medo de quê? Você não está vendo? Eu falei: vendo o quê? As pessoas estão morrendo. Eu falei: cara, isso sempre aconteceu. Veio guerra, primeira, segunda, veio vírus. O que aconteceu com os judeus? Eles foram dizimados. O que aconteceu com todos os discípulos? Eles foram degolados, destruídos. Mas agora que está acontecendo no nosso tempo, nós estamos temendo? Não, queridos. É como vocês fizeram no Hospital de Santa Maria, cara, que é algo poderoso. É hora sim de levantar a mão, se posicionar, olhar para dentro e revelar a glória de Deus. Sabe, esses dias eu estava em casa e Deus me deu um sonho, pastor. Eu sonhei que estava como se fosse no fim dos tempos, e saiu uma notícia no jornal: vocês que moram em Ceilândia, porque Ceilândia é um lugar perigoso. E eu não moro lá não, mas no sonho eu morava. Eu moro perto. Vocês que moram em Ceilândia, vocês precisam abandonar as casas de vocês, porque lá não vai ter polícia, lá não vai ter nada.
e vocês vão ser roubados, vão ser abusados. E eu terminava de ver a notícia e começava a entrar em pavor no sonho. Pegava minhas coisas, mais a minha esposa, e saía de casa. Eu ia para uma casa, e nessa casa eu fui muito humilhado. Eu pegava minhas coisas e falava assim: amor, não vamos ficar aqui não, cara, vamos voltar para casa. Lá nós vamos lutar, lá nós vamos vencer. E quando a gente chegava na porta da nossa casa, tudo que estava na frente tinha sido roubado. E quando eu olhava aquilo, eu começava a entrar em desespero. E não só isso, querido, chegavam 7 pessoas e falavam assim para mim: se você não sair, nós vamos abusar de vocês, e vamos destruir, e vamos matar vocês. Então é melhor vocês saírem, que nós vamos roubar a casa inteira. Eu peguei, nessa mesma hora eu me afastei, comecei a ligar para a polícia, ninguém atendia, nós começamos a chorar. E eu acordei no meio do sonho. Eu fui no banheiro, tomei água e voltei a dormir. Dormi e acordei no mesmo sonho, pastor. Estava na mesma casa, no mesmo lugar, mas não tinha acontecido nada. É como se tivesse voltado o sonho. Eu acordei e falei: amor, eu vou no mercado. E quando eu saí, queridos, estava ainda em caos, naquele pânico. Quando eu saí, uma pessoa me abordou e falou assim: cara, é um assalto, passa tudo, não reclame, se você não passar eu vou te matar. Eu olhei para aquele cara e falei assim: mano, não vou passar não. Eu peguei a minha mão, estendi, botei na cabeça dele. Aquele cara caiu, começou a chorar. E eu comecei a profetizar e orar pela vida dele. Quando eu estava orando, chegaram-se 6 pessoas. Falaram: cara, nós viemos para te roubar. Eu estendi a mão e falava assim: em nome de Jesus. Caía por terra, as 6 pessoas caíram. E naquele movimento, começou a todos chorar e a glória de Deus foi manifestada. Eu acordei no meio disso tudo, com uma pessoa no meu ombro chorando de soluçar. Eu acordei pensando que eu estava no fim do mundo. Foi muito real. E eu falei: Deus, que sonho é esse? Ele falou: filho, eu estou te mostrando algo. Só há 2 maneiras de viver: ou você vive pela minha autoridade, ou você vive pelo medo. Está acontecendo algo catastrófico no mundo, e só a autoridade de Deus vai mudar isso. Só a autoridade de Deus vai mudar isso, querido. E quando eu levantei, eu falei: Senhor, eu preciso ser tomado pela essa glória. Não é tempo de retroceder, não é tempo de temer. E hoje muitos têm gritado nos nossos ouvidos: cara, fecha as portas, abra culto online. Não é tempo de se juntar, não é tempo de abrir, não é tempo de se abraçar, não é tempo de chorar, não é tempo, queridos. Quando nós abrimos as portas, pastores, muitos brigaram com nós, mas um homem chegou uma vez à nossa igreja e falou assim: cara, eu vim hoje porque sai um jogo amanhã novo, eu ia zerar ele e ia me matar amanhã, mas o Senhor falou comigo, e quando eu fui procurar uma igreja eu vi a sua aberta. E hoje eu estou entrando, mano. Obrigado porque vocês me livraram da morte. Sabe, em meio à pandemia, em meio a tudo que as pessoas estão clamando, quantos e quantos casais, pastor, foram restaurados em meio a tudo. E eu fico encantado com cada pessoa aqui, porque só tem pessoas aqui, cara, que acreditam no Evangelho. Porque se não acreditasse, não estaria aqui. Porque você está correndo um sério perigo, querido. Não é com um vírus, você está correndo um sério perigo de ser tomado pela glória de Deus. Quando você sai de casa e procura um propósito, você está correndo um sério perigo de Deus te pegar, querido. E você não ser uma planta plantada em um lugar sem propósito, mas ser uma planta que dá fruto. E fruto que resplandece. Então, querido, só há uma sabedoria que vai revelar o céu. Ela está dentro de mim e de você. É relacionamento, Joyce. Cara, como que a igreja tem se perdido, mano, nesses dias, por falta de se relacionar. Eu tenho um tempo para me relacionar com todos. Eu respondo todo mundo, mano. Mas é quando para Deus eu quero dar o resto. Mano, nós precisamos como igreja nos posicionarmos, porque é de dentro que vai sair a verdadeira sabedoria, cara. Onde Deus vai te pegar e vai me pegar, e nós vamos construir, cara, a nova geração.
Uma geração que não teme a praga nenhuma. Uma geração como Paulo, querido, que foi mordido por uma cobra, balança o braço. Eu peguei o vírus, balanço o corpo, querido. Eu estou caminhando porque a glória de Deus está dentro de mim. Eu não temo a isso. Sabe, esses dias tem sido dias de muita revelação na nossa casa. Eu acredito que aqui também, porque igreja só tem uma. E nós somos o corpo. Esses dias, bem no início da pandemia, pastor, Deus me pegou em sonho. Me revelou uma mulher com um útero seco, deitado. E eu fiquei espantado. Eu puxei minha esposa e falei assim: amor, vamos orar para que Deus restaure o útero dela. E quando a gente começou a orar por aquela mulher no sonho, nasceu como se fosse um mapa do Brasil, em uma tatuagem vibrando no útero dela. E bradou uma voz no meu ouvido: não é sobre uma mulher, é sobre uma nação. Está nascendo uma geração profética para esses tempos. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio, e ele falou: cara, Deus tem levantado o último continente, e o Brasil é o útero dessa nação. E eu falei: Deus, fez muito sentido, porque nós estamos gerando, queridos, aqueles que não estão se posicionando com informações terrenas, porque Deus, Ele não é normal, como você pensa, quer colocar num quadrado, quer escrever e falar assim: não é assim. Não, Deus não é assim. Ele muda a realidade de qualquer um. Se Ele quiser mudar a minha, a tua, nesse exato momento, Ele pode mudar, querido. Pedro passou uma noite inteira pescando. Quando Deus quer, querido, o peixe ele flui. Então, pare de ansiedade. Eu tenho pregado muito sobre isso. Desacelera, querido. Pare de 2 passos, 5 passos, 10 passos, 15 passos. Para um pouco a tua vida. Será até quando Deus vai ter que te mostrar, querido, que é tempo de parar? Não é tempo de trabalhar, é tempo de estar em casa com seu filho. Até quando Deus vai te mostrar que é tempo de gerar relacionamento? Não é tempo de buscar riqueza, querido. É tempo de chorar uns pelos outros e se abraçar. Deus tem gerado caos para o ser humano se aproximar, querido. Esse é o maior mandamento dele. Depois de o adorá-lo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Uma pandemia veio e tem muita gente: não é tempo de retroceder. Não é tempo, querido, é sim. É tempo de parar, cara. Fechar tudo, desligar tudo. Falar: Deus, o que o Senhor tem para mim nesta noite? O que me impressiona na Bíblia toda é que quando Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele precisou de sabedoria, ele não foi atrás de livros. Não foi. Ele foi atrás de Deus. Talvez hoje nós não nos achamos meninos, mas nós somos, queridos. Salomão, o que tu queres? O Senhor me dê sabedoria. Você quer, querido? Busque intimidade com Deus, e a sabedoria do céu será revelada no teu interior. E quando você falar, não vai ser palavras de um autor, não vai ser palavras de John Wesley, de Billy Graham. Vai ser palavras, sim, mas palavras de pessoas aqui nesta noite. Chegou o tempo de pararmos de falar do que foram e começarmos a falar de nós. Eu não estou destruindo pessoas que fizeram um marco pela nossa nação, mas tá bom, queridos. Tá bom da gente subir em púlpito e pegar frases motivadoras de pessoas que queimaram no Espírito. Começarmos a falar frases que Deus tem queimado no nosso interior. Você é figueira plantada na terra, querido. Você é figueira. E sabe de uma coisa? Tem muita gente querendo te arrancar. Tem muita gente querendo apontar os seus erros. Mas para mim,
Aquele cara que falou, cara, me dê mais um ano. Aquele cara se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que já não havia mais salvação para mim e para você, querido. Nós não teríamos como dar mais frutos. Não teríamos, porque o pecado já tinha destruído. Mas alguém que bradou lá no céu, deixa comigo. Deixa comigo. Eu me importo. Porque eu sei que em pleno 2021 está se levantando uma geração que não estão ouvindo vozes humanas, mas vozes do céu. Quando Deus fala, querido, é como voz de trovão. Eu falei esses dias na nossa igreja, lá, o povo do Egito, Israel, mano, eles não temiam a escravidão. Sabe o que eles temeram? A glória de Deus. O que Deus tem nos mostrado, querido, um caos como esse, Ele está nos preparando, queridos. Mas como eu e você vamos nos posicionarmos, sendo que nós não conhecemos a glória de Deus? De verdade, pastor, eu não venho para bater na sua igreja, porque eu acho que nós somos essa igreja. Eu temo muito, porque na minha casa eu dobro o joelho e eu falo, Deus, me ensina a orar, Deus. Essa sexta-feira nós entramos em oração, 3 horas de intercessão lá na nossa igreja, pela nação brasileira. E eu falei, Deus, tira esse cara medíocre que está dentro de mim. Tira esse cara medíocre que está dentro de mim. E eu comecei a chorar. E quando nós estávamos orando, um profeta da nossa igreja me parou no meio da oração e falou, Jason, eu falei, o que foi? Eu estou vendo, pingando sangue em cima do altar. Eu falei, mano, o que é isso? Ele falou, Jesus está falando que Ele está marcando uma geração, cara, com o sangue dEle. Essa geração que está chorando, Ele está marcando com o sangue dEle, porque é o sangue do Cordeiro que vai purificar todo pecado, todo mal. Porque só tem uma forma de a glória de Deus vir, querido: quando nós nos rendemos aos pés dEle e nos posicionarmos como filhos. Nós não somos netos, queridos, nós somos filhos, imagem e semelhança dEle, ser vivente. Não tema quem pode matar o corpo, tema quem pode matar o espírito. Tema, querido, a isso. E eu estava chorando lá na nossa igreja, e Deus virou para mim e falou assim: até quando você vai ser medíocre? Eu tenho falado contigo há muito tempo. Aquilo que vocês fizeram no hospital me chocou, porque no início da pandemia, eu acredito muito numa igreja territorialista, numa igreja que onde está, ela tem que mudar, porque se ela sair e não fizer sentido, nunca foi igreja. E eu estava lá e Deus me falou: filho, saia da tua igreja e vai orar pela tua cidade. Eu falei: vou não, eu preciso de mais gente. E Deus está falando comigo isso tem muito tempo. E na sexta-feira, nessa intercessão, Deus me pegou. Ele falou: pela última vez eu estou falando contigo. No sábado, antes de dormir, eu falei: Deus, se isso é do Senhor, eu quero sonhar com isso a noite toda. E eu sonhei a noite toda andando na Sandu, onde nós estamos, orando em loja por loja. Eu acordei, queridos, pela manhã, 7 horas da manhã, dobrei o joelho e falou: Senhor, é hoje o marco. E o meu carro, fui para o início da Sandu, bati em porta de cada empresário. Eu falei: mano, eu posso orar pela sua loja? Ele falou: pode. E eu via as pessoas desligando o som, os funcionários ao redor parando para ouvir uma oração. E eu falei: não é tempo de estarmos em uma bolha cristã, queridos. É tempo de manifestarmos a glória de Deus. Eu ouvi pessoas fechando portas na minha cara, e eu não tenho problema com isso. Não tenho problema nenhum.
E querido, não estava com um papelzinho falando vem para lá, não, querido. O reino de Deus não tem placa. Eu não preciso falar da igreja que Deus me colocou, eu preciso falar do nome dele. Sabe, eu terminei aquilo, pastor, e fui para casa. E como aquilo me abalou. Eu falei, Deus, eu preciso mais voltar para dentro e menos para fora. Nós trabalhamos muito para Deus, queridos. Trabalhamos muito, mas pouco com Ele. Pouco com Ele. A palavra que eu tenho para hoje é essa, querido. Busque o teu interior. Busque o teu interior, querido. Ore, e quando você orar, pare de falar. Deixa Deus falar, queridos. Tem dias que eu dobro o joelho e fico 1 hora em silêncio, esperando Deus falar comigo. Fala, Deus, fala comigo, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo conduzir a igreja? Cara, como eu tenho medo. Nós temos a nossa igreja lá. E eu digo que nós fomos os que esqueceram de mim. Nós tínhamos uma igreja na Comercial da Norte, uma igreja muito grande. E a igreja fechou por falta de aluguel. E ficaram 23 pessoas, sem norte, sem sul. Eu era o líder de jovens daquele local. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E as pessoas me perguntavam, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer não. Vamos fazer culto. E a gente sem resposta nenhuma. O nosso apóstolo se trancou e ficou 3 meses e meio sem resposta nenhuma. Ele falou, cara, eu preciso orar. 3 meses a gente se juntando em parques e tudo. E eu falei, cara, o que Deus quer? Eu comecei a ficar doente. Porque sabe, aquela resposta tardia. E você carregar pessoas que você acredita que não é. Eu tive uma filhinha tem pouco tempo. Agora ela fez 2 anos e meio. E tudo que eu menos queria era conduzir uma igreja, cuidar de pessoas. Eu tinha que cuidar da minha esposa, cuidar da minha empresa, cuidar da minha família. E 23 pessoas, sem norte, sem sul. Eu falei, Deus, revela no Senhor quem Tu és, Deus, para este lugar. Revela no Senhor. Ficamos 3 meses. Depois de 3 meses e meio, o nosso apóstolo nos respondeu. Ele falou, mano, eu não tenho pastores de Lusiânia com características de vocês. Vocês são muito loucos, cara. Se eu levar um pastor lá, vocês vão matar ele. O que eu posso fazer? Eu vou ungir você e a Priscila. E vocês tocam um barco. Eu falei, pastor, mas não tem como você descer? Ele falou, não tem não. E tudo que eu menos temia, pastor, era abrir igreja. Eu não queria. Cara, eu não gosto desse. Eu briguei, vou abrir uma igreja. Abri um projeto, briguei com quem abriu o projeto, vou abrir o meu projeto. Isso é coisa do diabo. O diabo que gosta de divisão. E eu falei, cara, eu não quero abrir igreja, eu não quero esse negócio para nós. Não tenho isso. E o apóstolo falou assim, se vira, filho. Botou a Bíblia e falou assim, é vocês. E eu estava com 7 pessoas ao redor. E eu falei, mano, então vamos fazer acontecer. E o Tiagão não está aqui, nosso ministro de louvor. Ele falou, mano, então vamos fazer o lar. Brincando, cara. E se tornou uma igreja. Lar, lugar de amor e recomeço. A nossa igreja hoje tem 1 ano e meio do que começou. Passamos mais 3 meses e meio dentro de uma casa, de uma garagem. E hoje temos uma loja incrível. Não é tão bonita como essa. Não é tão legal assim que você fica ao redor. Eu embaralhando com os fios aqui. Mas ela também é preta, cara, que é legal o preto. Há propósito nisso. E nós temos lá. E desde o dia que a gente começou, querido, veio a pandemia. A nossa igreja tinha 28 pessoas. E aí nós fechamos, ficamos 1 mês com a igreja fechada, fazendo live, ou coisa ruim. E aí eu fazendo live, aí o meu amigo chegou em mim e falou, mano, o decreto saiu, é para abrir igreja depois de 1 mês. E aí a gente abriu, pá, mó legal, as cadeiras afastadas. E aí a gente terminou o culto, o meu amigo chegou em mim e falou assim, mano,
aconteceu um negócio. Eu falei, o que foi? O decreto era para Goiânia. Eu falei, vixe, errou. Eu falei, e agora? Ele falou, mano, tem que fechar. Eu falei, não vou fechar não. E aí, toda a nossa liderança virou para mim e falou assim, mano, fecha a igreja, mano. Pandemia, eu fui dobrar o joelho. E eu orei e joelho durante 3 dias falando com Deus. E Deus me revelou em sonho e na palavra dele, não é tempo de fechar a tua igreja. Nós abrimos a igreja, pastor. Fechamos as portas. A nossa igreja é massa, ela é uma escada subindo assim. A gente abriu e as pessoas começaram a subir. Afastamos as cadeiras. Uma igreja que tinha 20 e poucas pessoas, em meio à pandemia tinha 100 pessoas enchendo a igreja. Uma loucura, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Eu vi um dos maiores avivamentos na minha vida no meio da pandemia. E queridos, a voz de Deus precisa falar mais alto do que as vozes das pessoas. Sabe, eu morria de medo todo culto. Eu ficava na janela da nossa igreja orando, Senhor, não deixa ninguém entrar aqui. Se entrar, nós vamos fechar. A igreja perseguida Nutella. Se orar, Deus. E eu ficava lá na janela. E como a glória de Deus foi manifestada naquele lugar. E hoje nós vivemos sim, querido, no meio da pandemia. Como vocês, assim. Mas como vocês, cara, nós estamos acreditando na glória de Deus. Porque a sabedoria de nós não está aqui na mente, está dentro de nós. Amém. Você pode ficar de pé comigo? Sabe, queridos, estou vendo muitos jovens aqui. Eu vou fazer 11 anos de casado. Eu casei, eu tinha 21, minha esposa 19. Deus tem procurado jovens, cara, que se posicionam no reino de Deus. Na minha época, cara, tinha encontro de santidade, a gente não podia beijar na boca, era uma coisa louca. Foi muito difícil, pastor. Minha esposa é crente, eu não sou não. E aí, nós nos posicionamos. Casamos com 21 anos. E todo mundo falou, cara, não vai dar certo. Eu nunca falei um palavrão na minha casa. Minha esposa nunca chorou porque eu gritei com ela. Nunca, mano. Nunca. E se eu te contasse a minha história, velho, nós choraríamos aqui, cara. Eu sou filho. Minha mãe teve 8 filhos, cara. 8. Na minha casa não tinha TV, não tinha som, porque meu pai é alcoólatra, quebrava tudo. Minha mãe era espancada e ele tinha uma arma. Falando assim, eu vou matar todo mundo aqui. Nós fugimos de casa. Moramos 2 anos escondidos, sem sair do portão de uma casa. Eu fui destruído como infância, cara, destruído como homem. Mas quando Deus me pegou, eu tinha 11 anos de idade, Ele transformou a minha história. E de 11 anos eu já tenho 32 anos. E uma vez um jovem me disse, cara, falou dessa forma. Falou, cara, você nunca viveu boate, você nunca viveu festa, você não sabe o que verdadeiramente é real, é alegria. Eu falei, mano, eu posso te dar um conselho? Ele falou, o que foi? Eu falei, viva 3 minutos do que eu já vivi com o Espírito Santo e você vai largar tudo isso. Porque a verdadeira alegria não está no mundo. Eu estou falando para jovens aqui nesta igreja. Se posicione, filho. O que o mundo fez não é o que você precisa gerar. O que foi plantado no seu exterior não é o que você precisa gerar. Palavras de maldição que foram lançadas sobre a tua casa, casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, não é o que você precisa plantar. Olhe para dentro de si e fale assim, eu vou ser uma grande mulher e um grande homem. Eu vou me posicionar, querido, e vou mudar essa geração. Vou fazer 11 anos de casado, cara. E eu sou posicionado como pai e como marido. Mano, eu brinco quase todos os dias no parque com minha filha. Eu amo o tempo de qualidade. Eu demorei 7 anos para ser pai, porque eu falei que o dia que eu virasse pai, eu seria pai. Eu não seria ajudador da minha esposa, que eu odeio essa palavra. Jovens, se posicionem, porque quem se posiciona encontra a glória de Deus.
Então feche seus olhos, queridos. Eu quero que você encontre, não aqui externo, onde você está aqui. Você não veio assistir um culto, você veio falar com Cristo. Então, queridos, é tempo de posição, para que segunda-feira eu e você viemos ter palavras de vida eterna para quem está com pânico e pavor neste mundo. Então olhe para dentro de si e fale: Deus, eu preciso mudar, cara. Eu preciso me posicionar. Se você tem coragem, fale para Deus nessa noite: Senhor, me possua por dentro. Se você tem coragem de entregar os teus sonhos que são pequenos perto de Deus, entregue eles nessa noite a Ele. Se você tem coragem, querido, se posicione no reino de Deus e abandone os prazeres dessa terra. Deus está lavando a nossa geração com teu sangue. O avivamento está vindo. Que o sangue dele venha ser derramado nesta noite. Ore, querido. Deus, em nome de Jesus, tome-nos, Pai amado, nessa noite, com posicionamento do teu reino, Deus. Deixe que as pessoas possam olhar nos teus olhos, Senhor, porque a tua palavra diz que os teus olhos é como chama de fogo, e que este fogo venha consumi-las por dentro. Em nome de Yeshua HaMashiach. Levante a tua voz, querido. Ore. Outra vez para te entregar tudo.